Ela foi considerada a mulher mais tóxica do mundo. Em 13 de fevereiro de 1994, Gloria Ramírez foi internada em um hospital em Riverside, na Califórnia, após passar mal por conta do seu câncer no colo do útero. De início, foram usados diversos medicamentos, mas nada adiantava. Então, Gloria foi submetida a um tratamento com corrente elétrica. Logo após isso, a mulher começou a exalar um cheiro muito forte de alho e amônia. Seu corpo começou a brilhar como uma espécie de óleo. Gloria, infelizmente, não resistiu e faleceu por conta de uma obstrução renal. De todos os profissionais que tiveram contato com a mulher, 23 começaram a passar muito mal. Em resumo, todos tinham basicamente os mesmos sintomas: febre excessiva, vômitos, confusão mental e até desmaios, os mesmos sintomas de alguém que é exposto à radiação. Essa é a tribo mais perigosa do mundo. A Ilha Sentinela do Norte, localizada na Índia, é habitada por uma tribo tão misteriosa que não se sabe que língua falam, nem a quantidade exata de pessoas que possuem. Eles são tão desconhecidos que até mesmo na própria Índia pouco se sabe sobre seus hábitos e costumes. O que se sabe é que os sentineleses destacam-se pelo uso do arco e flecha, item com o qual eles caçam e se defendem, se mostrando completamente hostis a quem vem de fora da ilha, atacando e ferindo qualquer um que tentar se aproximar. Em 1974, um diretor de cinema que visitou o local recebeu uma flechada na perna quando sua equipe tentava filmar um documentário para a National Geographic. Em 2006, 2 pescadores indianos que pescavam ilegalmente no local foram encontrados e mortos a flechadas pela tribo. E mais recentemente, em 2018, John Shaw, um americano de 27 anos, pagou para que pescadores o levassem de forma clandestina até a ilha. Entretanto, ele foi recebido a flechadas e teve seu corpo arrastado e enterrado na praia. O governo indiano proíbe a visita à ilha, sobretudo devido ao risco de que os nativos sejam contaminados com doenças de fora, já que sem imunidade, qualquer vírus pode matar toda a tribo, sendo eles um dos últimos habitantes da Terra a não sofrer influência da sociedade moderna. E você já conhecia? Esse menino nasceu com condição tão rara que a parteira tentou matá-lo. A criança nasceu em maio de 1783, na aldeia de Mundulgait, em Bengala, na Índia. Nos primeiros minutos de vida, o menino, por sua deformidade, foi atirado ao fogo pela parteira, mas a mãe conseguiu salvá-lo. Um dos fetos da gestação não desenvolveu o corpo, apenas a cabeça e parte do rosto, dando ao gêmeo que sobreviveu 2 cabeças. O mais inusitado é que a cabeça sem corpo estava praticamente formada e demonstrava uma personalidade independente. Tinha olhos e orelhas pouco desenvolvidos, língua pequena e mandíbula mal formada, que podiam se mexer. Quando o menino comia, a segunda cabeça produzia saliva. Além disso, tentava mamar quando via a mama da mãe e lacrimejava. Quando a criança dormia, muitas vezes a cabeça permanecia com os olhos abertos observando o ambiente. O menino teria alegado que podia ouvir o outro cérebro lhe dizendo coisas, como se fosse um duplo pensamento. No entanto, 4 anos depois, a criança acabou morrendo, não por sua condição, mas sim após sofrer uma picada de cobra. A elefanta executada após matar o seu treinador. Mary era uma elefante asiática de 21 anos que pertencia ao Sparks Circus. Em 12 de setembro de 1916, em Erwin, Tennessee, um trágico incidente ocorreu durante um desfile do circo. Nas costas de Mary estava um novo treinador, um homem sem nenhuma experiência com animais contratado um dia antes. Ele bateu na cabeça de Mary com um grande gancho de metal. Num instante, a elefanta envolveu o homem com sua tromba e o jogou em uma barraca de bebidas, pisando em sua cabeça em seguida. A multidão que assistia a tudo chocada gritava: "Mate o elefante!" 2 dias uma multidão reuniu-se no pátio ferroviário de Erwin para assistir à execução de Mary. Ela foi acorrentada a um guindaste com uma corrente ao redor do pescoço para que fosse enforcada, mas a corrente não aguentou o seu peso e ela caiu e quebrou o quadril. Sofrendo e sem ao menos saber o porquê estava sendo punida, uma corrente nova e mais forte foi colocada sobre o seu pescoço. Sobre o som de aplausos, Mary permaneceu pendurada por meia hora enquanto sua sepultura era cavada ao lado da linha férrea. Este é um traje de caça ao urso da Sibéria. O traje bizarro e de aparência sinistra foi construído por volta do ano de 1800, com 2 camadas de couro e cravejado com pregos de ferro de 2,5 centímetros de comprimento, cobrindo a pessoa dos pés à cabeça. Em tese, ele impediria os grandes ursos da região de golpear o caçador de forma
forma fatal, já que ao sentir os pregos, os animais evitariam o contato, dando tempo de fuga ao homem. O dia em que o diabo apareceu em carne e osso na cidade de São Carlos. Na década de 40, no cruzamento entre a Rua Major Inácio e a Rui Barbosa, morava uma bela moça, filha do Major Simão. Certa vez, em uma sexta-feira santa, ela resolveu fazer um baile de carnaval. Seus pais foram contra, mas ela os afrontou e chamou toda a cidade, e assim, às 9 horas, a casa estava lotada. Uma dessas pessoas se destacou aos olhos da anfitriã, um rapaz elegante e bonito que trajava um chapéu, enquanto desfilava no salão chamando a atenção das moças. Ambos começaram a dançar e só depois de muito tempo notaram uma coisa terrível. Os pés dele, antes com botas agora, estavam à mostra e eram como 2 pés de bode. O homem então levantou o chapéu num gesto de despedida, exibindo o seu par de chifres. Em seguida, rompeu num estrondo e desapareceu em uma nuvem de fumaça. Essa foi a mulher mais cruel da história dos Estados Unidos. Delphine LaLaurie nasceu em Nova Orleans, nos Estados Unidos, em 1775. Era parente de políticos e gozava de prestígio entre a alta sociedade local. A sua crueldade com os escravos foi espalhada pelas próprias pessoas que frequentavam a sua casa. Os episódios de fúria chamaram tanta atenção que, mesmo em uma época extremamente racista, um juiz foi convocado para intervir. A família pagou uma multa e alguns escravos foram confiscados pelo governo. No entanto, graças aos parentes políticos, Delphine acabou recuperando os escravos. Nas mãos da madame, eles sofriam atrocidades como remoção de genitais e extração de sangue para ser armazenado em garrafas. Um caso famoso é sobre o chicoteamento de uma criança por puxar acidentalmente o seu cabelo enquanto penteava. A criança fugiu, mas ao ser capturada, foi morta. No dia 10 de abril de 1874, após um incêndio na residência, os policiais se depararam com 7 escravos terrivelmente mutilados. Alguns estavam suspensos pelo pescoço e com membros rasgados. Usavam colares de ferro com pontas que pressionavam suas cabeças. As vítimas mostravam sinais de terem sido esfoladas com chicote. Estima-se que Delphine LaLaurie tenha matado mais de 100 pessoas, além da mutilação de crianças e idosos. Quando as torturas e assassinatos da madame se espalharam, uma multidão se reuniu para destruir a casa em Nova Orleans. Ela fugiu. O mistério dos 9 corpos encontrados em uma montanha. Em 1959, 9 esquiadores foram encontrados mortos em um acampamento perto da montanha Ortoten, na Rússia. A princípio foram encontrados 5 corpos. Apesar do frio intenso do local, 2 deles estavam vestindo somente as roupas de baixo. Segundo a autópsia, as mortes foram causadas por hipotermia, embora, estranhamente, uma das vítimas apresentasse uma fratura no crânio. 2 meses mais tarde, outros 4 corpos foram encontrados, dessa vez com crânios fraturados, costelas quebradas e até uma língua decepada. E o mais bizarro e intrigante dessa história, eles estavam vestindo justamente as roupas das primeiras vítimas. Para deixar a situação ainda mais esquisita, foram encontrados sinais de radiação nas roupas e no acampamento. Além disso, não havia indícios de que a barraca tenha sido invadida, mas sim de que tinha sido rasgada de dentro para fora.